uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las, e assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Os planetas, os mundos, como as pessoas, evoluem num processo permanente e constante de aperfeiçoamento. O ser humano, ao longo de sua história, tem encontrado momentos em que a humanidade sofre grandes transformações no plano social, no plano econômico, no plano moral. A humanidade avança constantemente, mas há momentos em que a gente encontra como que grandes saltos nesse processo evolutivo. Esses momentos em que espíritos melhores parecem substituir almas equivocadas. É muito comum a gente encontrar hoje pessoas que realmente dizem, olha, nós vivemos uma nova era da humanidade. Como há 30 anos pessoas falavam, como há 50, como há 100, há 200, isso me parece uma característica bem natural de uma sociedade de pessoas, indivíduos que estão a todo momento progredindo. Se nós compararmos a mentalidade da humanidade de 300 anos para cá, nós vamos perceber o quanto se muda a cada dia. Por isso a nova era nos aguarda como pessoas renovadas. Kardec, na obra admirável Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vai apresentar a classificação dos diversos mundos que habitam o universo. Uma classificação proposta na mensagem brilhante do Espírito Santo Agostinho. Ali ele vai apresentar os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, o mundo de regeneração e os chamados mundos felizes. Então Kardec classifica os mundos em 4 grandes categorias. Kardec é muito claro em A Gênese, no capítulo 18. Os tempos são chegados. Ele analisa, então, o início da fase final do velho mundo. Lá ele vai dizer que essa transformação, ou essa transição planetária, em que a Terra sai de um mundo de provas e expiações e irá para um mundo de regeneração, é uma transição que já está ocorrendo. O espírito do Dr. Barry vai dizer que essa transição já começou bem antes da época kardeciana. Já quase 100 anos antes, o planeta entra numa fase de transformação e que até hoje estamos vivendo. E que esse processo de transição prosseguirá por tempo que ainda não sabemos, em que uma humanidade melhor substitui uma humanidade pior. Estamos ouvindo há muito tempo que os tempos são chegados e que é hora de transformação. Mas essa transformação pode demorar séculos, porque depende muito também do comportamento humano. Essa ideia, ela vem através dos tempos. Em tempos muito recuados, já se falava que haveria uma época em que as coisas iriam mudar substancialmente aqui no nosso planeta. E isso vem vindo através de profecias as mais diversas, como todo mundo sabe. Entretanto, hoje que nós estamos vivendo esse momento, a doutrina espírita, por excelência, aclara como será essa transição planetária. É uma mudança do estado atual do planeta para um novo estágio. E como o sistema do universo é progressista, então é uma mudança para melhor. A grande promessa cristã, nas bem-aventuranças, é que os mansos e os pacíficos herdarão a terra. É curioso até esse ensinamento, porque normalmente o cristianismo é tido como alguma coisa que promete um mundo distante. Não.
também se promete a terra, uma terra melhor. Mas essa terra melhor não vem com cataclismos, não vem com eventos com hora marcada, não se pode estabelecer uma data. Isso é todo um processo que já está em andamento. Olha, o termo transição planetária significaria que o nosso planeta deixasse de ser mundo de provas e de expiações e passasse a uma situação que seria de mundo de regeneração. Esse fato, mas vai demorar muito ainda para acontecer. Nós não podemos sonhar e nem fantasiar. É preciso trabalhar para que isso aconteça. Nós ficamos numa espera de algo que venha de fora, como se o mundo mudasse sem que nós mudássemos. Só realmente uma educação espiritual mais consentânea com a nossa realidade é que pode proporcionar isto. E o momento, por enquanto, é um momento ainda de reflexões sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre a solidão em que vive o homem, e nós precisamos resolver esse problema. Na verdade, a grande mudança planetária, segundo Kardec em A Gênesis, capítulo 18, não é a mudança física, é a mudança espiritual, a mudança de ideia, de conceito. Daí, quando Jesus diz pai contra filho, não significa que o filho vai brigar com o pai. Mas o pai pode ter ideias diferentes do filho e vice-versa. Por quê? A humanidade urge ou sonha com um planeta de paz, de harmonia. Nunca se ouviu falar tanto em movimentos a favor da vida, da paz, a favor de ninguém abrevie a vida de quem quer que seja, e o não matarás, que está lá no Êxodo 20, nunca esteve tão atual. Não matarás qualquer ser humano. No entanto, essa violência aí tão evidente também é um sinal do estado febril de mudança em que se encontra o planeta. Então hoje nós temos um número muito maior de pessoas preocupadas com o planeta, preocupadas com os animais, né? Vamos dizer, preocupado com as outras pessoas. Nós vamos sentindo que tudo isso é para preparar um mundo melhor. Então, nesse embate de ideias e de correntes, é necessário, obviamente, um período que nós chamamos de transição, para que essas ideias novas, mais humanas, mais de um homem mais espiritualizado, possam prevalecer sobre aqueles comportamentos ditos não mais adequados, não mais desejados. Então, Kardec preferia identificar esse processo de transição, as suas evidências, nos movimentos sociais e não nas agitações naturais. Nós temos, às vezes, por aí certa tendência de juntar uma coisa com a outra de uma maneira imprópria. Claro que a doutrina esclarece que existem, eventualmente, flagelos destruidores que têm a função de ativar as idas e vindas espiritualmente falando, e que determinados povos acabam evoluindo mais rapidamente mediante essas situações. Mas nós não podemos fazer disso também um libelo de uma destruição total do planeta. É complicado porque isso não está dito pela doutrina espírita. E haveremos de perceber mudanças em todos os níveis da nossa convivência individual e planetária. Haverá, portanto, a miséria de ceder e ser erradicada da Terra para uma posição de dignidade do homem que deverá dispor dos seus mínimos necessários para a sua sobrevivência. O ter vai diminuir de status e o ser terá o seu foco de maior abrangência. Então a transição se dá de uma forma insensível, nós não vemos como isso acontece de uma forma palpável. São valores morais, intelectuais, culturais e que estão em pleno andamento e hão de se estender por mais algum tempo, ao que tudo indica. Portanto, a transição, ela realmente já está acontecendo. A Terra, que é um mundo de provas e expiações, vai passar para um mundo de regeneração. Mas isso depende da humanidade que habita o planeta. Estamos fazendo uma transição do egoísmo para a caridade, do orgulho para o alto amor e para o amor ao outro. É um momento ciclópico, onde os benefícios acumulados pela humanidade serão socialmente melhormente repartidos. A tecnologia, os transportes, a habitação e a alimentação, a fome que mata tantas pessoas, elas naturalmente cederão de tom e o ser humano deverá ser mais feliz,
mais solidário, mais fraterno e mais amoroso. Essa mudança é de padrão vibratório. Preciso sempre enfatizar isso. Mudar o padrão vibratório de cada vez maior número de pessoas. Nós vimos há pouco tempo o Papa Francisco pedindo que as pessoas fizessem uma vigília para que não haja guerra com a Síria. Então, nesse caso, se unirmos todas as pessoas, os bilhões que são espiritualistas, que são católicos, que são voltados para a doutrina espírita, se nós todos estivermos vibrando num diapasão mais alto, num nível mais alto vibratório, é claro que isso vai interferir muito, vai ajudar para que não haja uma guerra. Nós temos que hoje lutar pela paz, lutar com essas armas que são aquelas que as almas utilizam no seu processo de crescimento. Aí sim, vamos orar, vamos irradiar bons pensamentos, cada um de nós contribuindo, se tornando uma pessoa melhor e participando com aquilo que Jesus prometeu. Aqueles que estiverem na Judéia, que é a região espiritual, subam para os montes da compreensão maior, do amor, para que a humanidade realmente possa melhorar. Amemos indistintamente e apliquemos na prática aquilo que a doutrina espírita nos tem ensinado através de seus postulados. O maior compromisso do espírita é verdadeiramente buscar ser espírita. Allan Kardec dá uma definição muito importante que caracteriza muito bem esse nosso compromisso. Diz ele que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Aí está o nosso grande compromisso de transformação moral, porque só mudaremos de mundo se mudarmos a nós mesmos, se deixarmos aquele homem velho, presos aos maus hábitos, aos vícios do passado, para vivermos um homem novo, com compromisso de transformação interior, para que ele possa realizar uma transformação na sociedade em que ele vive. Ser espírita significa viver esse ideal proposto pelo Cristo, de um homem digno, de um homem nobre, que busca cumprir os mandamentos de Deus, que busca viver a caridade no seu dia a dia. Esse é o nosso maior compromisso. Esse deve ser o nosso grande ideal para esse mundo de transição, para esse mundo de regeneração. Buscarmos a nossa própria regeneração, nos transformando em homens cada dia melhor. Esse é o grande compromisso do espírita. Ser espírita todos os dias de sua vida. Nas comoções sociais, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima de sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem.